Para responder essa pergunta, eu vou às Escrituras. Tá? Deuteronômio 14, Deuteronômio 12, Malaquias 3:10, Mateus 23. O Maaser foi dado através de Moisés ao povo de Israel. E antes de já iniciar essa resposta, eu quero deixar bem claro. Não podemos confundir o dízimo de Abraão e de Jacó com o dízimo que Moisés deu ao povo de Israel. São coisas distintas. Não é a mesma coisa. Parece ser, mas não é. O dízimo dado por Moisés está dentro de uma aliança do Eterno com o seu povo. Então Malaquias vai falar desse dízimo, Mateus 23 vai falar desse dízimo, tá bom? Não podemos confundir. Mateus 23 fala do dízimo de Malaquias, que Malaquias fala do dízimo de Moisés. Deuteronômio 14, Deuteronômio 12, tem Levíticos e Números também fala do dízimo. Bom, o dízimo foi dado para ser entregue no templo, tá? Era anual, um ciclo de 6 anos. Em 7 anos parava-se de dar dízimo porque a terra descansava. Tá? Era o Shabat da terra. Então o dízimo era dado anualmente. Tá? Existia 2 tipos de dízimo dentro de um dízimo. Para as pessoas entenderem mais simples, de forma simples. Maaser, dízimo Rishon, primeiro dízimo. Maaser, dízimo Sheni, segundo dízimo. E tinha uma oferta ainda que dava ao Kohen, que é a terumá. Tá? E esse segundo dízimo, dos 2 dízimos que era dado, o segundo dízimo, ele num ano era dado para o pobre, os necessitados, o outro ano era dado para o próprio dizimista se beneficiar. Tá? Então o estrangeiro também podia se beneficiar do dízimo. Em resumo, o dízimo foi dado para ser entregue do templo, e no templo ser dado aos levitas, que é a tribo em si. Dentro da tribo existia a linhagem de Arão, que é os Kohanim, os sacerdotes. Esses recebiam, aqueles que ministravam no sagrado templo, eles recebiam a terumá e recebiam o dízimo dos levitas. Tá bom? Bom, aí que é dízimo do dízimo. Para resumir a história, o dízimo era dado para manter, tá? Não era para manutenção do templo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para se fazer a manutenção dos gastos do templo, reforma e etc., era feito com um imposto que Moisés deu, que é chamado de meio shekel. Uma vez por ano era contado os homens, e esses homens acima de 20 anos davam meio shekel. Era para os reparos, para comprar os materiais, para comprar roupa para os sacerdotes. Tá? Dízimo era só alimentação. Não tem que discutir, isso está na Bíblia. Tá? Como o templo foi destruído no ano 70 por Tito Vespasiano, não existe mais os sacerdotes levitas. Continuam existindo viúvas, órfãos e estrangeiros, e os necessitados e os pobres. Então o dízimo era dado para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro, para o órfão. Só não existe hoje o templo. Então não existe os Kohanim, os sacerdotes, e não existe os levitas, que também existiam os levitas que desarmavam o tabernáculo, que eram padeiros, que eram porteiros, que trabalhavam em outras áreas do templo. Os Kohanim, eles trabalhavam exclusivamente no sacrifício, tá? Para fazer as ofertas, para entrar no Santo dos Santos. Tá? E esses eram os descendentes diretos de Arão. Arão também faz parte da tribo de Levi, mas vem de uma linhagem. E é dessa linhagem que a Terra escolheu para serem Kohanim. Tá? Bom, explicado isso, a minha resposta para você é, biblicamente, os únicos hoje que têm o direito legal de receber dízimo são viúvas, os pobres e os estrangeiros. Como não existe levita, porque pastor e rabino não são levitas. Tá? Yeshua, ele era rabino, mas ele era rabino da tribo de Judá. Tá? E ele não recebia dízimo. Tá bom? Os apóstolos, nenhum deles pregaram o evangelho à custa dos dízimos. Paulo pregou o evangelho com oferta ou trabalhando, ou Tito e Timóteo trabalhando e sustentando ele. Paulo em nenhum momento pediu dízimo.
Primeiro que o templo foi destruído depois da morte de Pedro de Paulo. Então eles jamais viram dízimo em dinheiro. Não é coisa que os apóstolos instituíram. Tá? Então você, caros ouvintes, muitas pessoas têm essa mesma dúvida, pergunte ao seu líder como que surgiu o dízimo em dinheiro. E aí você vai ter uma grande revelação. Tá? O dízimo em dinheiro não foi instituído pelos apóstolos, nem pelos profetas. Tá? E não se confunda dízimo de Jacó e Abraão com o dízimo de Moisés. Tá bom? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, biblicamente, os únicos que têm direito legal hoje, pela Torá, respaldado pela palavra, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, é viúva, órfãos, estrangeiros e os pobres. Esses sim podem ser abençoados. E você pode dar o dízimo aos pobres, aos necessitados e às viúvas. E aí vem a pergunta que não quer calar. Como se prega o evangelho? Sabe o que eu respondo? Da mesma forma que os discípulos de Yeshua pregaram. Tá bom? Com amor e com fé. Não era com dízimo em dinheiro que os discípulos pregaram o evangelho em todo o mundo. O apóstolo Paulo, o maior pregador depois de Yeshua, ele pregou o evangelho muitas das vezes trabalhando com o seu próprio trabalho, que ele fazia tendas, a sua própria custa, para poder pregar o evangelho. E todas as vezes que há um pedido de oferta às igrejas gentílicas, é para ajudar os pobres da Judéia. Tá bom? Dízimo em dinheiro não foi instituído pelos apóstolos, pela igreja primitiva. Dízimo em dinheiro é algo que vem depois da igreja primitiva. Tá bom? E para fechar aqui agora, até hoje muitos judeus dão os seus dízimos para casas de caridade, ou centros de saúde, ou asilo, ou hospital de câncer. É assim que eles dizem. E as sinagogas são ajudadas com outros meios, que é as ofertas, ou algo do tipo, que cada uma delas faz as suas próprias regras, né? Mas não é com o dízimo, é com recursos que vêm do grupo e que ofertam para aquela sinagoga. Né? Lembrando que na época de Yeshua, um centurião romano edificou a sinagoga de Cafarnaum. Tá bom? Então, nem as sinagogas recebiam dízimo. Tá bom? Quero deixar isso bem claro aqui. Nenhuma sinagoga foi construída com dízimo. Até o Eterno, quando pediu o povo ofertas para construir o Mishkan, o tabernáculo, não foi feito com dízimo, e sim com oferta. Salomão e Davi, quando propôs no coração de Davi em construir o templo, ele juntou ouro, prata, dinheiro, né? E não foi usado com dízimo. Dízimo sempre, em todo o tempo, desde que a aliança foi dada no Sinai, até o tempo ser destruído no ano 70, sempre foi alimentação. Tá? Então fica aqui a resposta. Pode dar uma casa de caridade, pode dar para um asilo, pode dar para o necessitado, pode dar para o órfão. Tá? Eles sim, viúvas, órfãos, estrangeiros e os pobres, têm direito legal de receber. Quando eu falo direito, não é favor, é direito. Tá bom? Direito legal, viúvas, órfãos e estrangeiros. E para se pregar a palavra, usa-se ofertas que chamamos de terumá. Não existe em nenhuma parte da Bíblia os discípulos de Yeshua pregando o evangelho através de dízimo. Tá bom? Se eles conseguiram pregar o evangelho em todo mundo naquela época, sem usar dízimo, por que a igreja de hoje não faz? Né? Então fica a mensagem de hoje e que o Eterno vos abençoe. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, dá um joinha aí, se inscreve no canal e seja edificado para a honra e glória do Eterno.